Sejam todos bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento vamos estudar a lição 3, o chamado de Deus para a missão. Logo mais nós oraremos, que Deus nos abençoe e até breve. Obrigado, Pai, por mais uma bênção concedida até o momento, pela oportunidade que temos de estudar a Tua mensagem. Venha nos purificar e fortalecer em todas as coisas, livre-nos de todos os males, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. O verso para memorizar é: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Inclusive, nós estudamos um pouco sobre a abrangência desse verso aplicado aos nossos dias, na lição passada, né? E agora nós vamos dar continuidade aqui. Na lição de sábado, às vezes, Deus pode nos tirar da nossa zona de conforto e fazer de nós testemunhas deles. Algumas vezes, essa mudança pode ser usada para realizar seus propósitos, como no caso da dispersão do povo na Torre de Babel. Essa dispersão foi a estratégia usada para povoar a terra, e assim o propósito do Senhor se cumpriu pelo mesmo meio que os homens haviam empregado para impedir sua realização. Ellen White, Patriarcas e Profetas, Casa Publicadora, 92, página 92. Inclusive, tem um estudo na lição de Gênesis aqui, caso você queira assistir, em que nós falamos sobre a Torre de Babel. Eu, inclusive, comentei sobre os aspectos ali, quando nós analisamos o texto, a intenção de dominação que eles tinham, né? Então, não só não se expandir, mas deixar que os outros até poderiam se expandir, mas eles queriam se centralizar e ser ali o foco do poder aqui no planeta, né? Então, por isso Deus havia falado que não haveria limite para o que eles fossem fazer depois daquilo, né? Abraão, por sua vez, foi de seu país de origem para outro, como um meio de testemunho. Os discípulos de Jesus, que trabalhavam apenas entre seu próprio povo, passaram a trabalhar com outros povos também. Em Atos 1:8, Jesus estabeleceu um princípio de evangelismo. Começariam localmente, em Jerusalém e Judéia, depois iriam para Samaria e finalmente iriam aos confins da terra. Mesmo que não deixemos nosso país, Deus ainda quer que alcancemos as pessoas. Quando a igreja em Jerusalém estava se tornando acomodada, seus membros foram dispersos. Embora a perseguição tenha chegado, e com ela o sofrimento, esses eventos infelizes se tornaram um meio de espalhar as boas novas em todo o mundo. Então, Deus já nos havia prevenido das dificuldades que teríamos, do que teríamos que passar, e que esse seria o meio de alcançar pessoas, né? Ir a outros lugares e testemunhar. Bom, a lição de domingo nos diz: indo além da zona de conforto. A fim de alcançar outros, Deus pretende que nos movamos além da nossa zona de conforto, além daquele ambiente, daquela situação em que nós ali achamos que está tudo bem, que não precisamos fazer mais nada além disso, não é? O desejo de permanecer entre os de nossa classe, etnia ou nível social leva ao egoísmo, até mesmo ao mal. Esse perigo é uma das lições tiradas da história de Babel. Leia Gênesis 11, de 1 a 9. Quais eram as intenções das pessoas e que objetivo tinham em mente? E por que Deus o impediu? Impediu esse objetivo, essas pessoas de alcançarem o objetivo, não é? A história da Torre de Babel revela a grande ambição das pessoas mencionadas no relato. Planejavam fazer uma estrutura monumental, que não havia em nenhum outro lugar do mundo. Vamos construir uma cidade, uma torre cujo topo chega até os céus e tornemos célebre o nosso nome. Então veja que o foco deles aqui não é tanto, não é apenas e não é tanto a questão de não se afastar, mas eles já tinham uma intenção ali, não é? Havia uma série de fatores, né, que muitos ali ou não acreditavam mais em Deus ou acreditavam de uma forma distorcida. Então o pensamento ali já estava bastante prejudicado. E eles queriam tornar célebre o nome deles e, com isso, tornar célebre a rejeição a Deus, não é? Então, aí Deus fala: não haverá limites para o que eles vierem a fazer. Planejavam fazer uma estrutura monumental que não havia em nenhum outro lugar. Com que frequência as pessoas procuram fazer o mesmo hoje em dia, seja através da política, da arte, dos negócios, até mesmo da religião? Não importa.
Há quem deseje tornar célebre o próprio nome. No fim, quão fúteis e sem sentido são os seus esforços. E aí você pode conferir Eclesiastes 2, não é? A Bíblia diz em Gênesis 11:4 que essas pessoas queriam construir a torre para que não, entre colchetes aqui, né, para que não fossem espalhadas por toda a terra. Queriam permanecer juntas por suas próprias razões egoístas. Mas Deus tinha outro plano. Elas também estavam unidas em favor daquele trabalho. Mas o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Esse ambicioso plano deles era de fato mau. Embora as Escrituras não afirmem de forma explícita, Ellen White diz que eles não confiaram na promessa de Deus de que ele nunca mais destruiria a terra com água. Quando a lição diz que a Bíblia não afirma de forma explícita, ela não está dizendo que não há como concluir isso do estudo da Bíblia, né? Quando nós estudamos a Bíblia, nós conseguimos exatamente extrair isso, né? O texto nos deixa lá, quando nós analisamos o contexto em que tudo aconteceu, né? O construir algo que chega até o céu, e o contexto em que isso ocorreu, nós conseguimos chegar a essa conclusão. O que a lição está dizendo para nós é que não está, assim, a Bíblia não afirma categoricamente isso, nós temos que deduzir isso do estudo da palavra. E aí a Ellen White ela nos ajuda nesse sentido, indicando o caminho que precisamos seguir. Ou seja, olha, se você analisar o contexto ali, você vai ver que você vai enxergar que esse motivo, esse foi o motivo de tal e tal coisa ter acontecido, né? Elas também estavam unidas em favor daquele trabalho, mas o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Esse ambicioso plano deles era de fato mau. Embora as Escrituras não afirmem de forma explícita, Ellen White diz que eles não confiaram na promessa de Deus de que ele nunca mais destruiria a terra com água. Pretendiam construir para a sua própria segurança em vez de confiar na palavra divina. Quaisquer que fossem seus motivos supremos, Deus sabia que suas intenções não eram puras, mas cheias de ambição egoísta, e, portanto, ele os impediu de alcançar seus objetivos. Então, eu reforço a ideia de que, né, como nós já estudamos a lição de Gênesis e falamos da Torre de Babel, eu coloco ali alguns pontos, comentários, inclusive, do contexto bíblico ali, para nós buscarmos chegar a uma visualização do que ocorreu, não é? Então, vamos lá, Gênesis 11, de 1 a 9. Bom, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Uma mesma língua e uma mesma fala. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Então, o primeiro ponto aí, se fixaram, não se espalharam, se fixaram ali. E no momento que se fixaram, disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Para quê? Para dar mais resistência à construção. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que... Então, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Então, aí nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Então, veja, eles queriam uma torre que chegasse até os céus, eles queriam uma cidade que fosse basicamente o centro do mundo conhecido, queriam tornar os seus nomes célebres, né? E o contexto mostra para nós que a intenção deles, obviamente, não era boa, por isso Deus os espalhou, né? O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que o povo é um. Eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso, e em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o povo. Dali o Senhor os espalhou para toda a terra. Então, de Babel, de um local em que eles que teoricamente queriam alcançar a Deus de uma forma distorcida, né? Não necessariamente para adorá-lo, passa a ser o sinônimo de, unindo tudo isso, confusão. Este é o registro, e aí depois ele começa a falar aqui o registro da descendência de Sem e por aí afora, né? E aí fala da distribuição deles no decorrer do tempo, né? Das gerações. Então veja que a Bíblia diz, olha, uma só língua, um só modo de falar, se fixaram no lugar, não se espalharam,
não é? Eles queriam se fixar ali. Obviamente não ia dar para todos ficarem fixos ali, porque eles iam crescer em número. Então eles queriam se fixar ali, se tornar célebres, e a partir dali, obviamente, eles iam exigir que os outros se espalhassem, mas não eles. Então, o que fica evidente é, com o tempo, todo mundo sabia que aquilo ia crescer, né? Então, eles se fixarem ali, a descendência, eles se tornarem célebres, a descendência deles se tornar célebre, e isso seria um mecanismo de dominação mundial, obviamente. Porque por que você quer se tornar célebre? Porque quer construir uma cidade, uma torre que chegue até o céu para tornar o nome deles célebre. Então, obviamente, o contexto disso aqui, se nós formos ler os capítulos anteriores e posteriores, nós vemos que o contexto aqui é justamente um contexto de rebelião, não é? Se fosse algo que fosse efetivamente para adorar a Deus, Deus não haveria de confundi-los. Então, se Deus confundiu, né, tudo isso, a própria leitura desses versos nos mostra que eles queriam se fixar, ao contrário de se expandir. E aí, obviamente, futuramente iam exigir que os outros se expandissem e espalhassem o mecanismo de dominação deles. Eles se tornariam célebres, eles seriam o topo do mundo, eles seriam o centro do mundo e dominariam conforme o pensamento deles. Então, por aí nós já vemos toda a ideia, né? Que a ideia ali, eles acabaram se corrompendo, né? Aquilo que Deus permitiu que fosse reiniciado, eles novamente corromperam. Então vamos lá. Você faz parte de um grupo étnico que se sente mais confortável entre si? De que maneira você pode envolver com pessoas de outros grupos? É evidente que em determinados grupos nós vamos nos sentir mais à vontade. Isso é fato, né? Seja geralmente não é tanto nem pela etnia, mas é muitas vezes pelo pensamento, pela proximidade do pensamento, né? Então, por exemplo, se você é um adventista é porque você se sente mais à vontade conversando em termos de ideias espirituais com um grupo adventista, né? Então, se você é um testemunho de Jeová e assim sucessivamente. Isso não significa que nós não tenhamos que alcançar as outras pessoas, né? Uma coisa não exclui a outra, né? Então, nós procuramos, por exemplo, um grupo, seja numa igreja, seja pelo fato de sermos brasileiros, e os brasileiros são conhecidos possivelmente por serem mais calorosos e assim sucessivamente, nós nos sentimos mais à vontade. Algumas pessoas falam, por exemplo, que em determinados países eles são muito frios assim, na forma de conversar e etc. Então eles não se sentem à vontade. Então é claro que isso faz diferença, né? Todo mundo que de alguma forma, o ser humano é um ser social, né? Que precisa socializar. Então quando ele precisa se afastar de determinadas circunstâncias, é claro que ele precisa de um preparo maior. Então, quando nós vamos sair de um local mais tranquilo para um local menos tranquilo, nós precisamos de um preparo para isso, né? Mas isso não exclui a necessidade de pregar. Então, eu posso, em alguns momentos, buscar um local que eu me identifique mais, sem que com isso eu fique exclusivamente naquele local, não é? Então, nós temos que ter essa cautela. Segunda-feira, seja uma bênção ao mundo inteiro. Leia Gênesis 12, de 1 a 3. Em que aspecto a instrução de Deus a Abrão, que se tornou Abraão posteriormente, né, foi um chamado para a missão? Deus pediu a Abrão, cujo nome ele mais tarde mudou para Abraão, que deixasse seu país e seu povo e fosse para outra terra. Era parte do plano divino usar o patriarca como um veículo para cumprir seus propósitos na terra, e Abraão obedeceu. Abrão ainda, né? Nesse caso, obedeceu de acordo com a palavra do Senhor. Se Deus tem um plano para você, poderá ser um chamado para deixar sua família, seu povo e ir para um lugar indicado por Ele, a fim de que possa servi-lo ali, sendo assim uma bênção para outros. Leia os textos a seguir. O que cada um deles diz sobre a aliança de Deus, sua promessa para nós? Que seriam Gênesis 3,15, 17, 19, 24, 17, Isaías 9, 6, Daniel 9, 24, Mateus 1, 21. Nós vamos ler apenas alguns deles, né? Então, nós vamos aqui para Gênesis capítulo 12, de 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Lembrando que o pai de Abrão já havia começado esse trajeto, não é? Então ele fala para Abrão, olha, ainda não é suficiente o que seu pai fez, você precisa dar continuidade e você vai ter que sair daí
ir para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o primeiro ponto que nós vemos aqui, em que aspecto a instrução de Deus a Abrão, no caso ainda, né, foi um chamado para a missão. Bom, se era para Abrão ser uma bênção, como ele seria uma bênção? Deus associa o quê? O que Deus associa? Que tipo de ação Deus associa às bênçãos que vão decorrer daquilo? Então, quando Deus fala em obediência, ele associa a obediência às bênçãos, não é? E a desobediência a maldições. Então, quando ele fala, se tu uma bênção, então, pela obediência de Abrão, as pessoas veriam o testemunho dele falado, teórico e vivido, prático, e teriam interesse em conhecer o Deus de Abraão, o Deus que a proximidade dele, como ele conseguia fazer aquilo, assim como ele falou para Israel, que as pessoas veriam o povo de Israel e falaram, que povo sábio e entendido, que povo tem um Deus tão chegado como esse. Então a mesma coisa seria com Abraão, né? Que pessoa sábia e entendida, né? Ainda que falha, mas iriam perceber os pontos positivos e iriam querer ter curiosidade de saber ali, conhecer mais sobre aquilo, né? Então nós vamos aqui para Gênesis 3,15, nós vamos, já está aqui no Gênesis, capítulo 3, verso 15, né? Eu creio que nós já conhecemos, mas aí nós vamos ler, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. O que cada um deles diz sobre a aliança de Deus. Se você for olhar, aqui não é necessariamente uma aliança, né, explícita, né? Ele fala de uma inimizade, que nós entendemos essa inimizade, que ele fala aqui, uma inimizade entre a igreja e o próprio Satanás, não é? Então, nesse ponto, qual seria o plano da aliança? Nós enxergamos melhor a aliança quando nós vemos o que Deus faz com eles, né? Então, quando aqui fez do Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu, né? Aí, ainda que ele os retire ali do jardim, não possam comer do fruto, né? Eva, ela fala, né, quando ela tem o primeiro filho, né, pelo menos o primeiro registrado, que é Caim, ela diz, alcancei do Senhor um varão, né? Então veja que isso, dessa leitura vai decorrendo que Deus fez uma aliança com eles. Aqui, quando ele fala inimizade, nós entendemos aliança no sentido assim, Deus atuaria na mente do ser humano para que ele pudesse resistir aos males, às tentações de Satanás. Então, nesse sentido, nós entendemos, mas é claro assim, nós estamos falando isso considerando que você vá ler aqui o contexto de como isso aconteceu, do que foi falado, né? E você vai perceber aqui tudo o que ocorre, né? Então, não basta a leitura do verso 15, né? Então, nós temos que ler o contexto, o que aconteceu, que Deus conversa com eles, fala com Adão, fala com Eva, fala quais seriam as consequências com cada um deles, inclusive com a serpente. E aí, nesse contexto em que ele fala com a serpente, né, ele fala que ela dela ser maldita, mais que todos os animais do campo, sobre teu ventre andarás, pó comerás. E aí surge sempre a pergunta, né, mas a serpente falava. Ora, se nós olharmos que não foi dada nenhuma maldição a ela no sentido de deixar de falar e ela não fala, concluímos que ela não falava antes disso. Então, quem falou quando ela estava ali? Quem falou dando a entender que ela estava falando? Algum outro ser superior a ela com capacidade de fazer isso. Então, por isso nós entendemos que esse que atuou nela foi o Ra-Satã, foi o adversário ali que aparece em Jó. Gênesis 17, 19. Nós vamos ler esses dois, os restantes você pode ler na sua casa, que são Números 24, 17, Isaías 9, 6, que você já deve conhecer bem, Daniel 9, 24, 27 também,
Mateus 1:21 e Números 24, talvez não seja tão conhecido, mas também a ideia é muito parecida, né? O padrão é muito parecido. Gênesis 17:19. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. Com ele estabeleceria a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Então nós vemos o quê? Nós vemos Deus fazendo uma aliança com Adão e Eva, nós vemos Deus fazendo uma aliança com Noé, com Abraão, com Abrão, que se tornou Abraão, com o povo de Israel. Nós vemos Deus manter uma aliança quando Jesus nasce, o Deus conosco. Nós vemos Deus falar sobre uma aliança lá em Daniel, de uma aliança que seria feita com o povo, da profecia das 70 semanas, né? Na metade da última semana, a questão do sacrifício. Então, tudo isso nos leva à ideia da aliança de Deus sendo mantida, confirmada durante a história, desde a queda de Adão e Eva até os últimos dias, né? Em que ele mantém a aliança de resgate daqueles que o aceitam, né? A partir dos textos acima, fica claro que Deus cumpriria a promessa feita no Jardim do Éden de que alguém viria como solução para o problema do pecado. Essa solução, Cristo, o Messias, surgiria da linhagem de Abraão e Isaque por meio de Sara. Antes de Deus falar explicitamente ali, usar o nome de Sara, obviamente Abraão não foi dado nenhuma brecha para Abraão e Sara imaginarem que a promessa seria algo diferente de um filho que viesse dos dois. Nunca, em nenhum momento, Deus ao menos deu uma brecha ali, deixou uma brecha, né, para que eles fizessem isso. Foi no momento de falta de fé que eles quiseram dar um jeitinho ali, falaram, né, a idade e tal. Então, mas isso não era o plano de Deus, nunca foi, né, em nenhum momento há nenhum indício de que o plano de Deus se cumpriria de outra forma que não fosse com Abraão e Sara, né? Não sabemos exatamente o quanto Abraão sabia ou entendia acerca de como a semente prometida surgiria através dele. De qualquer modo, ele agiu com fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. E é interessante que foi dito para ele que ele deveria ser uma bênção. Noé deveria ser uma bênção enquanto ele estivesse pregando aqueles 120 anos ali. Abel deveria ser uma bênção e foi uma bênção enquanto esteve vivo. Sete, Enoque, né? Todos eles foram bênçãos, né? Aqueles dentre o povo de Israel que buscavam obedecer sinceramente a Deus eram bênçãos no local onde estavam. Nós somos bênçãos e nós entendemos que na Bíblia não é tão fácil quanto se parece, quanto alguns propagam aí, que você vai pegar 20 versos isolados e vai comprovar, sem sombra de dúvidas, que Jesus é o Messias. Não é fácil assim. Mas nós entendemos que é possível, sim, com estudo cuidadoso, remontando ali o contexto bíblico, enxergar o plano do Messias sendo revelado e tendo se cumprido em Jesus Cristo. Assim, nós entendemos que o plano de Deus, por exemplo, Daniel é muito explícito ao falar ali do plano de Deus de conceder a vida eterna, um reino sem fim, um reino onde Deus vai reinar para sempre. Então, tudo isso já nos era concedido ali naquele momento. Deus foi, aos poucos, ampliando essa compreensão para as pessoas, né? Jamais contradizendo uma revelação em relação à outra, mas sempre complementando. O chamado de Abraão, terça-feira. Abraão entrou na terra como Deus havia ordenado, porém, as coisas pareciam não ir bem para ele. Ao chegar onde Deus lhe enviou, nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Eles eram pagãos, conhecidos por sua crueldade. Não é de admirar que assim que Abraão chegou lá, o Senhor lhe apareceu e disse: darei essa terra à sua descendência. Abraão precisava desse encorajamento. Infelizmente, apesar do encorajamento de Deus, Abraão caiu, né? Se levantou, caiu de novo, se levantou. Então, entre altos e baixos, Abraão se manteve leal ali. Então, ele caía e buscava se levantar. Leia Gênesis 12, de 10 até 13, 1. Então, Gênesis capítulo 12, verso 10, seguindo em frente até capítulo 13, verso 1.
Que coisas aconteceram com ele em seguida e que erros esse homem de Deus cometeu? Deve ter sido desanimador deixar o conforto e prosperidade na pátria e partir, sem saber para onde ia. E uma das primeiras dificuldades foi a fome. Por causa dessa crise, ele teve que deixar o lugar em que Deus lhe dissera para se estabelecer e ir para outro lugar. E então as coisas pioraram ainda mais. Durante sua permanência no Egito, Abraão deu prova de que não estava livre de fraqueza e imperfeição humana, ocultando o fato de que Sara era sua esposa, evidenciou desconfiança no cuidado divino, falta daquela fé e coragem sublimes tão frequente e nobremente exemplificados em sua vida. Tudo isso é basicamente o quê? Um comentário que decorre da leitura do texto, ok? Essa omissão da verdadeira relação entre eles era engano. Por causa da falta de fé por parte de Abraão, Sara foi posta em grande perigo. O rei do Egito, sendo informado de sua beleza, fez com que ela fosse levada ao seu palácio, com o intuito de fazer dela sua esposa. O Senhor, porém, em sua grande misericórdia, protegeu Sara, enviando juízo sobre a casa real. Para quem está acostumado a fazer um estudo contextualizado da Bíblia, eu creio que isso seja bastante evidente nas Escrituras. Mas, assim, eu já participei de grupos em que pessoas não entendiam isso que Abraão fez como erro. Ok? Então, veja que, às vezes, o que para nós parece mais tranquilo, para outras pessoas, em alguns momentos, elas não enxergam dessa forma. Então, vamos lá, Gênesis 12. Verso 10, né? Havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porque a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão, esta é sua mulher? Afirmarão, né? Esta é sua mulher. E matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão a vida. Então aqui estava subentendido o quê? Eles perguntariam ou deduziriam isso, eles afirmariam que ela era esposa dele e ele seria morto. Nem a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Então fica evidente a intenção dele, que ele queria omitir a informação de que ela era sua esposa, que era uma informação extremamente relevante, né? E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, muito bonita. E viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era tua mulher? Porque me disseste é minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, tome e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele. Acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo que tinha. Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, tudo que tinha, e com ele Ló. E era Abrão muito rico em gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. Então veja aqui, ele mentiu, foi uma mentira grave. Poderia ter custado caro, mas Deus teve misericórdia do casal e atuou ali, né? Então nós vemos que no momento que ele falou isso, ela se deixou levar. No momento em que ela faz uma proposta para ele também, ele se deixa levar. Então veja que não havia muita firmeza em alguns momentos, né? O casal era propenso a aceitar ali as indicações erradas um do outro, né? E Deus teve misericórdia e aí ele mostrava para eles, eles se arrependiam, iam lá fazer um culto a Deus. Então veja que entre altos e baixos, Deus foi
coordenando isso tudo e foi permitindo a transformação. E Abraão foi se permitindo ser transformado por Deus também. Ele não usava os erros passados para continuar futuramente no mesmo erro. Ele buscava melhorar, né? Mesmo sendo pecador diante de Deus. Deve ter sido desanimador, né? O trabalho missionário não era fácil e, ao mentir, Abraão só piorou as coisas. Felizmente, Deus é paciente, não rejeitou seu servo por seu erro, que infelizmente não seria e não foi o único, né? E ainda assim, Deus perdoou, Deus concedeu, obviamente, a Abraão, ele não usava os pecados cometidos como motivo de se manter em rebelião, em rebeldia contra Deus, permanecendo no pecado, e da mesma forma nós. Se nós estivermos dispostos a nos arrepender verdadeiramente quando errarmos, Deus vai ter misericórdia de nós e nós continuaremos na sua missão, que é primeiro nos permitir, né, permitir que Deus nos transforme e assim nós possamos ser bênçãos para as outras pessoas. A igreja primitiva, quarta-feira. A igreja primitiva e as zonas de conforto. Leia Atos 8, de 1 a 4. Na igreja primitiva, o que provocou a dispersão dos crentes para além de sua zona de conforto? Até então, a igreja primitiva havia estado principalmente em Jerusalém, ou dentro do território judaico e entre o povo judeu. Quando a perseguição começou, na qual Saulo, um judeu devoto e fariseu, estava ativamente envolvido, a igreja em Jerusalém foi dispersa por toda a Judéia e Samaria. Jesus havia predito em Atos 1:8: vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Essa declaração foi cumprida, como observado em Atos 8:4, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Mesmo depois que a igreja começou a avançar para além de Jerusalém, os cristãos ainda pregavam nas regiões dos judeus ou nos distritos do povo judeu e em outras cidades. Atos 11:19 indica que a igreja foi dispersa até a Fenícia, Líbano e Chipre, mas não pregavam a mensagem a ninguém que não fosse judeu. Os discípulos de Jesus e da igreja primitiva não pretendiam ver os gentios aceitando o Senhor, mas apenas os judeus. Eles ainda tinham visões muito estreitas sobre qual seria a missão da igreja. Pedro, um discípulo de Jesus e uma das principais figuras da igreja primitiva, era contrário a levar a mensagem do evangelho aos gentios, mesmo depois de Paulo ter começado a fazer isso. Pedro era conhecido como apóstolo dos circuncidados, ou seja, os judeus, e Paulo apóstolo dos gentios. No início, Pedro nem queria ser visto com os gentios. No entanto, Deus tirou Pedro de sua zona de conforto e mudou seu coração. Ele começou a compreender o que de fato envolvia a missão do evangelho e que a morte de Jesus devia realizar pelo mundo inteiro. Eu vou comentar isso aqui com algumas ressalvas, ok? Então, vamos começar com Atos 8, de 1 a 4. Atos 8, de 1 a 4. Também Saulo consentiu na morte dele. Fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Então, veja, eles não estavam em Jerusalém como uma forma de zona de conforto. Eles tinham dificuldade em Jerusalém, tanto quando estavam lá, quanto como permaneciam lá. Então, não era que eles estavam na zona de conforto, necessariamente, mas Deus permitiu que isso acontecesse, avisou a eles que eles seriam perseguidos, tanto se permanecessem em Jerusalém quanto se fossem dispersos. No momento que eles foram dispersos, eles não deixaram de ser perseguidos. Então, a ideia aqui não é que eles deixaram a sua zona de conforto necessariamente, mas que eles foram dispersos, Deus permitiu que eles, nessa dispersão, continuassem pregando. Eles tinham essa ideia de pregar, os apóstolos não saíram, não se dispersaram, permaneceram ali, ou seja, montaram uma estratégia de evangelismo, permaneceram ali, né, centralizados ali, se uniam aos líderes da igreja nas decisões difíceis, como na decisão de Atos 15. Então veja que existem ressalvas nessa ideia de que eles ficaram ali na zona de conforto. Não foi bem assim, eles eram perseguidos em Jerusalém também, né? O que havia era uma necessidade, né? Atos 2 mostra que eles estavam evangelizando. As pessoas que foram para lá e que se converteram, obviamente, ao voltar para os seus lugares de origem,
deram continuidade à pregação, tá? Então, vamos continuar. E os homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam sinais que ele fazia, né? Os espíritos imundos saíam, né? Os paralíticos e coxos eram curados, havia grande alegria na cidade. Então veja aqui, Deus fala da pregação. Um outro ponto também que eu gostaria de colocar com vocês é que foi o próprio Jesus que falou, olha, eu vou até colocar aqui para vocês. Mateus 10:6, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês Mateus 10:6. Veja só. Então, só para a gente poder situar melhor, tá? Então, porque senão às vezes dá a impressão que os discípulos e os apóstolos ficaram lá quietinhos, como se nada tivesse acontecido. Não, eles estavam no local ali que também era difícil de se permanecer. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes ordens sobre os espíritos imundos para expulsarem, curarem toda enfermidade de mal, né? Aí ele fala o nome dos discípulos. Jesus enviou os 12 e ordenou: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Então veja, o que houve ali, o que nós podemos dizer é que houve uma confusão entre eles na questão de até que ponto eles deveriam ir antes, primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel e depois alcançar outras pessoas. Então Jesus diz: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. A questão ali é que eles, possivelmente, uma parte deles pelo menos, estava aguardando que Deus mostrasse para eles ali o que eles deveriam fazer. A visão do lençol de Atos 15, quando Pedro fala que ele entendeu que não deveria considerar ninguém comum ou imundo, é que Pedro possivelmente ele tinha uma confusão na sua mente ali sobre como considerar determinadas pessoas, que que Deus foi lá e o auxiliou nesse sentido, ok? Então, e não é que Pedro não pregasse aos gentios, o que o debate ali em Gálatas, que Paulo fala que teve que repreender a Pedro, é porque Pedro, ele conversava com os gentios ali, mas quando Tiago chegava, ele se afastava. Paulo também não deixa isso explícito, o motivo disso acontecer. Qual era a característica desses gentios, por exemplo? O que exatamente acontecia, ok? O próprio Paulo teve muita dificuldade em pregar em determinados lugares. A Bíblia fala que ele se contorcia devido à idolatria daquele povo. Então veja que também não foi fácil para Paulo pregar para os gentios. Pedro, quando teve a visão, ele foi pregar tranquilamente para os gentios, quando Deus deu a visão para ele, lá em Atos, em que Deus fala para não considerar comum ou imundo que Deus abençoou, e ele entende que isso se referia aos seres humanos. Então veja que não houve dificuldade a partir do momento que Deus revelou que ele deveria dar continuidade a essa pregação. E não só ele, Paulo não foi o único a pregar para os gentios, né? E assim como Pedro não ficou exclusivamente aos judeus, o próprio livro de Atos confirma que Pedro não ficou exclusivamente aos judeus, assim como Paulo não ficou exclusivamente aos gentios. No momento em que Deus foi revelando a eles a necessidade de pregar aos gentios, todos praticamente começaram a pregar aos gentios também. O que ocorreu foi que Paulo se tornou mais conhecido, ele estabeleceu estratégias e se tornou mais conhecido, né, pelo menos mais relatado, né, na Bíblia, mas não quer dizer que eles não trabalhassem, principalmente depois da revelação dada por Deus, que eles não trabalhassem no evangelismo aos gentios. Não existe na Bíblia a ideia de que só Paulo ficou ali com os gentios, né? Ele se encarregou de auxiliar ali, de coordenar o trabalho aos gentios,
mas em nenhum lugar da Bíblia é colocado, por exemplo, para que nenhum de nós tenha a ideia de que aqui o comentário se refere a algo exclusivamente aos gentios. Não foi assim, né? Então, como o comentário aqui ficou muito resumido, né? Fala, Pedro era conhecido como apóstolo dos circuncidados, Paulo é dos gentios, Pedro nem queria ser visto com os gentios, não é que ele não queria ser visto pelos gentios, ele era visto normalmente. É tanto que ele conversava com os gentios e era visto pelas pessoas. Paulo viu ele conversando com os gentios. Ele não queria ser visto com os gentios quando Tiago e os seus estava perto. Era uma situação muito específica ali. Ele não se importava de ser visto com os gentios quando Tiago não estivesse perto, né? Então veja que foi isso que Paulo se incomodou, né? Ou seja, Paulo queria que ele tivesse uma conversa franca com Tiago e não ficasse com aquela atuação ali totalmente prejudicial ao evangelho. Mas não é que Pedro não queria ser visto com os gentios, né, como um todo. Não, foi uma situação específica que Paulo notou, teve que chamar a atenção dele, mas em nenhum momento disse que Pedro não queria ser visto com os gentios, em nenhum momento, em nenhuma hipótese. Então, por isso que eu falei da questão das ressalvas, né? Os discípulos da igreja primitiva não pretendiam ver os gentios aceitando o Senhor, mas apenas os judeus. Isso também não é bem dessa forma, né? Então nós vemos aqui que o próprio Jesus falou, olha, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis na cidade samaritana, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é necessariamente que eles não queriam, né? É que havia uma confusão na mente deles ali sobre a partir de que momento levar o evangelho aos gentios. Houve uma confusão nesse sentido, né? Mas não há nenhuma indicação ali, até porque o povo judeu nessa época já era bastante miscigenado, né? E morava em vários lugares, vinham de vários lugares, não é? E se comunicavam com pessoas de vários lugares. As pessoas veriam o testemunho deles, veriam a forma que eles trabalharam, que eles pregavam para as pessoas, etc. Isso seria visto, né, pelos que estavam ali perto. A questão é que eles deveriam focar também o seu evangelho em alcançar os gentios, né? E isso que ali havia alguma confusão. Não há uma indicação exata de que todos os apóstolos tivessem o mesmo pensamento. Isso aconteceu especificamente com Pedro, mas assim que Pedro teve a visão, ele já entendeu a questão, já começou, né, a mudar a sua forma de atuar, entendeu que ele precisaria, pelo menos a partir daquele momento, focar também nos gentios. E a igreja, obviamente, como ele era um grande líder, ele tinha o próprio Paulo fala que ele, Tiago e João eram vistos como colunas, né? Então nós vemos que as pessoas perceberam a diferença e começaram a atuar também em favor dos gentios. Então não é que a igreja não queria pregar aos gentios, né? Que possivelmente ali entre a liderança não havia uma compreensão, pelo menos em Pedro, né? Não havia uma compreensão muito exata a respeito do que fazer, né? Então havia algumas coisas que Deus precisaria auxiliá-lo nesse ponto. Deus auxiliou e a igreja correu normalmente, né? Foi um período assim, e pelo que dá a entender, foi um período relativamente curto em que a igreja não pregou aos gentios, né? Nós não podemos ter a impressão que a igreja ficou um bom tempo ali sem pregar aos gentios, sem querer saber de auxiliar os gentios, não. O que dá a entender ali que ficou um período relativamente curto. Logo isso foi sanado, Deus deu a visão para Pedro. Pedro era um dos líderes da igreja e obviamente essa mensagem foi passada para as pessoas. Nós vemos ali Pedro já tratou de começar a pregar imediatamente, né? Ele já começou a fazer, Deus já começou a atuar de forma magnífica ali. Então a igreja, ela não, via de regra, ela não passou a rejeitar a pregação aos gentios, ok? Então a coisa, graças a Deus, andou e andou muito bem, né? Então assim, obviamente Paulo foi um grande pregador aos gentios, mas ele não foi o único. A igreja trabalhou e muito para alcançar os gentios, assim que Deus usou usando a sua sabedoria inigualável, ele foi lá e agiu retirando esse equívoco, né? Então lá em Atos 10, né? Atos 10, nós vamos ler basicamente 9 a 15, né? No dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Teve fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, ou seja, não era por falta de comida. Então veja, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos.
A comida já estava sendo preparada, veio um arrebatamento de sentidos, viu o céu aberto, descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, feras, répteis, e foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão, ou seja, ele sabia que evidentemente não estava pedindo para ele comer coisas imundas, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando à casa de Simão. E chegando perguntaram, né, se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Então veja, Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, e não duvidando, porque eu os enviei. E aí, nesse momento, olha só como a coisa muda, né? Quer dizer, já havia mudado, e olha como a coisa se desenrola. Descendo Pedro para junto dos homens que foram enviados por Cornélio, disse: Eis que sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E aí eles explicam a causa, né? E no dia imediato chegaram a Cesareia, e aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, prostrando-se aos seus pés, o adorou, né? Aqui, nós temos aqui o verso 25, né? Prostrou aos seus pés adorando, na Nova Versão Internacional. Obviamente, aqui existe um problema das traduções que são traduções assim, palavra por palavra, que elas desconsideram muitas vezes o contexto de uma palavra para identificá-la de uma forma diferente. Nós não vamos entrar nesse mérito agora. Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. Então veja, o que acontece aqui? Ele estava querendo, assim, porque tem gente que vai olhar isso aqui e falar assim, porque tem gente que lê algumas coisas em adoração na Bíblia, mas tem formas diferentes de adoração. Tem adoração para o homem? Não, veja que aqui não existe essa discussão. Pedro fala para ele: olha, levanta que eu também sou homem. Ou seja, ele estava adorando a Pedro e Pedro falou: não é para você me adorar, eu também sou ser humano. Então veja, a Bíblia não faz diferença entre o adorar, vamos dizer assim, adoração a Jesus, adoração a um homem e uma adoração diferenciada ao Pai. Não, né? Veja que quando a Bíblia fala em alguém que foi adorá-lo, quando João fala que foi se prostrar diante do anjo, os dois falam assim: olha, não faça isso, né? E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes, aqui quando a gente vai olhar a palavra que foi usada aqui e as outras palavras que foram usadas no Novo Testamento, aí nós conseguimos entender, né, que o conceito é basicamente assim. Por exemplo, Jesus foi adorado e Pedro, no momento que foram tentar adorar, ele fala: não, eu sou homem como você. E aí ele fala: vós sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Então ele fala: a nenhum homem chame comum ou imundo. Ou seja, nesse momento aqui já não havia mais nenhum problema com relação a isso. Em relação a que Pedro entendeu a mensagem, não se rebelou contra ela, continuou pregando. Essa fala, essa fala de Paulo em Gálatas só é encontrada no livro de Paulo. E Paulo fala de um evento bem pontual que aconteceu. Não existe nada que desagregue, desabone nem Pedro, nem os apóstolos. Pelo contrário, Pedro era corajoso, ele se levantou, apesar da fala dele não ser considerada na carta, né? O que foi considerado foi a fala de Tiago, que foi vista pelas pessoas como mais adequada para a situação. Pedro era um homem, era um líder, ele se levantou, ele falou ali, ele colocou seu posicionamento para as pessoas, ele era um homem, sim, que tinha coragem, mas que em um momento específico, por causa de Tiago e dos que andavam com Tiago, ele se afastou dos gentios ali e Paulo o advertiu e não há nenhum indício de que ele tenha continuado a fazer isso, ok? Ou seja, não houve essa ideia da igreja
se negar longamente a pregar para os gentios. Quinta-feira, comece de onde você está. Leia Atos 1:8. Que princípio Jesus apresentou para a obra de compartilhar sua mensagem ou de sermos testemunha dele ao mundo? Vamos deixar pronto aqui Atos 1:8. Como discípulos de Jesus, temos boas novas para compartilhar com os demais. Compartilhar a verdade não é convencer os outros de que estão errados, mas significa levar a mensagem de Jesus conforme retratado nas 3 mensagens angélicas. Mas se é de acordo com o que está na mensagem angélica, é exatamente mostrar para eles que eles estão errados, porque a mensagem angélica diz o quê? Temei a Deus e dá-lhe glória. Que Deus? O único Deus, não é temei qualquer Deus. Então, se é para temer o Deus da Bíblia, significa que e ele é o único caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim, então você tem que falar para os outros que eles estão errados. Né? Aí você vai depois e fala, caiu a grande Babilônia. Quem é Babilônia? Você vai ter que mostrar quem é Babilônia, que Babilônia está errada e que quem estiver com ela está errado. E a terceira mensagem, se alguém ouvir, se alguém adorar a besta, né, também o tal beberá do vinho da ira. Então veja, não tem como você falar do Evangelho sem convencer as pessoas de que elas estão erradas, não tem como fazer isso. No entanto, há alguns princípios nas palavras de Jesus em Atos 1:8. Então veja, o que a lição apresentou das 3 mensagens angélicas é justamente o contrário. Né? Levar a mensagem de Jesus conforme retratado nas 3 mensagens angélicas é convencer os outros de que, se eles não estiverem fazendo daquela forma, eles estão errados. Né? E o convencimento é um convencimento pela argumentação, pela demonstração bíblica, até mesmo pela argumentação lógica, mas uma lógica focada na Bíblia, não uma lógica fora dela, né? Mas uma lógica que busca entender os conceitos, os princípios bíblicos e mostrar que é coerente aceitar a Deus, não é? Primeiro, devemos ser testemunhas dele em Jerusalém. Como vimos, precisamos ser suas testemunhas no lugar em que residimos. Isso pode incluir nossa própria casa, igreja, bairro, comunidade. Precisamos ser suas testemunhas onde estamos, na área que ele inicialmente nos colocou e mais próximas a nós. E às vezes as pessoas se interessam apenas em ir a um país distante e a uma cultura diferente para testemunhar de Jesus, mas não testemunho para quem está ao seu redor. Devemos começar onde estamos e avançar à medida que o Senhor nos guie. Em seguida, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra, mais uma vez, Jesus afirmou que testemunhar envolve cruzar fronteiras culturais. A partir de onde estamos, podemos ser chamados a ir a outras áreas para alcançar diferentes grupos sociais, étnicos e religiosos. Se pertencemos a determinado grupo étnico ou linguístico, pode ser muito mais fácil testemunhar ali devido às barreiras culturais mínimas a transpor. Em algumas áreas do mundo, há apenas um clã ou tribo representada na igreja. No entanto, a grande comissão de Jesus nos diz que, como suas testemunhas, sair de nossa zona de conforto e investir nossos recursos em tais grupos de pessoas é crucial. Eles também precisam da mensagem de Jesus. Atos 1:8. E disse-lhes, vou começar do 6. Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram, Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto dele puseram 2 homens, dizendo que ele voltaria da mesma forma. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alceu, Simão, Zelote, Judas, irmão de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração, súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus e seus irmãos. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, a multidão era de quase 120 pessoas. Aí ele fala da escolha de alguém no lugar de Judas, e aí foi escolhido Matias. Logo depois vem o Pentecostes,
eles alcançam milhares de pessoas. Então veja, isso nem de longe, isso se referia a um, uma zona de conforto, né? Uma pessoa que quer ficar em zona de conforto não vai fazer a pregação que Pedro fez, uma pregação extremamente forte, ali aberta ao público, uma série de pessoas vendo, milhares de pessoas ali se converterem. Então imagina quantos milhares estavam ouvindo ali, sabendo que muitos iriam zombar deles, assim como está escrito em Atos 2,13, alguns todavia zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. E aí Pedro faz uma pregação extremamente forte no capítulo 2, né? Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês. Este homem foi entregue por propósito determinado. Com a ajuda de homens perversos, vocês com a ajuda de homens perversos o mataram pregando na cruz. Isso nem de longe é uma pregação de alguém que está numa zona de conforto. Então, longe de dizer que por estar em Jerusalém estava numa zona de conforto, não, pelo contrário. E inicialmente Deus levou as pessoas até eles e usou de estratégias poderosas para alcançar pessoas em vários lugares do mundo, né, que se arrependeram e, obviamente, quando voltaram para os seus lugares, passaram a testemunhar de Jerusalém, de Jesus ali também, inclusive pelo seu estilo de vida. Então, o fato de eles estarem em Jerusalém não significava que eles estavam numa zona de conforto. Nós, muitas vezes, ficamos em um determinado lugar por ser nossa zona de conforto. Não existe nenhum indício de que esse foi o caso dos discípulos, ok? Eles não estavam ali por ser uma zona de conforto, eles eram perseguidos ali, eles ficavam constantemente preocupados com o que poderia acontecer com eles ali, eles eram muito enfáticos no que falavam, né? Então, havia consequências para o que eles falavam, então veja que a coisa não é tão não é exatamente essa ideia de que está no mesmo lugar é porque está numa zona de conforto. Muitas vezes é o contrário, muitas vezes nós ficamos num lugar que é até mais difícil para poder alcançar as pessoas ali, né? Vamos lá então. O desafio. O desafio: identifique e faça uma lista de grupos de pessoas com necessidades especiais em sua comunidade, os quais a igreja não fez esforços para alcançar. Assim, nós teríamos que ver quais foram as ações da igreja em cada local. Eu, por exemplo, aqui em Mogi e nas cidades próximas, veria, né, como as coisas se desenvolvem aqui. Nós temos aqui em Mogi, por exemplo, se você for de Mogi ou for aqui perto, né, nós temos o Tradef, né, que lida com pessoas especiais ali, né, trabalho de apoio ao deficiente, ok? Já fiz inclusive estágio ali como requisito ali nos estudos, né, mas está demorando aqui, a internet ela ficou meio fraca de repente, mas nós temos o Tradef, nós temos a ACD aqui em Mogi, tá? Se você for pesquisar o Tradef, nós temos a AACD, nós temos aqui trabalhos, né, que estão sendo feitos na região, por exemplo, para alcançar pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência auditiva e assim sucessivamente, né? Existem trabalhos sendo feitos nesse sentido. Acho que na igreja central aqui de Mogi, ali no local onde fica a escola adventista, parece que aos sábados, está sendo feito um trabalho ali também de ensinamento de Libras, acho que é Libras ali que está sendo ensinado, né? Então, existe esse trabalho e isso é importante, né? Até para conseguir alcançar essas pessoas, mas a partir do momento que alcançarmos pessoas que estão ligadas a elas, que saibam se comunicar, essas pessoas também vão conseguir alcançar. Então veja que a partir do momento que nós focamos a todos, não há essa preocupação, né? Então, eu vou focar nesse grupo, naquele grupo. Não. No momento que eu vou fazer o trabalho de evangelismo a todos, que eu quero alcançar todos, quando eu for lidar com qualquer pessoa,
eu vou buscar de alguma forma alcançá-la, seja ensinando ali pelo processo de leitura, e aí nós vamos rompendo barreiras, né? É claro que se você soubesse comunicar na linguagem deles, vai ajudar muito, né? Então, mas aí Deus sempre vai buscando, né? Recursos, né? Então, e Ele vai sempre mostrando, sempre vai capacitando pessoas, e cada um usando seus dons, e aqueles que sabem se comunicar dessa forma, nós podemos auxiliá-los também, ajudando a fazer materiais, e obviamente nós podemos aprender, né? Desafie-se, agora é o desafio pessoal nosso. Comece a orar por uma oportunidade no futuro próximo de se envolver na missão em favor de pessoas com necessidades especiais. Então, não é? Vamos colocar aqui, por exemplo, o curso. Ó, 6 de maio de 2023, né? Moradores do Alto Tietê podem se inscrever para o curso online gratuito de Libras, ok? Então, se você quiser pesquisar sobre isso, né? Diocese, curso de Libras, né? Curso, na Brás Cubas também, né? Que foi comprado pela Cruzeiro do Sul, né? Possui curso para as pessoas que desejam investir na aquisição de conhecimentos. Curso Avante, Língua Brasileira de Sinais em Mogi das Cruzes, né? Carga horária de 10 a 380 horas com certificado gratuito. Cursos Avante. Então você tem aqui, ó, curso Avante, tá? Que você pode fazer, Língua Brasileira de Sinais, tá? Então você pode se matricular, tá ok? Então aqui você tem aqui a história das línguas, alfabeto em Libras, tá? Comunicação, a linguagem com crianças. Então tem o curso Avante aqui, né? Aqui está cobrando R$ 97,00, matrícula Cursos Avante, mas assim, eu acredito que dependendo da qualidade do curso, você pode conseguir bastante resultado com isso. Olha, tem aqui o Crescer, 18 de maio, 400 vagas para curso de iniciação, não é isso aqui não, perdão, esse já não entrou. Faculdades de Libras em Mogi das Cruzes, curso de Libras em Mogi das Cruzes, guia de carreira, tá? Sesc Mogi divulga curso de Libras. Então, assim, depois eu vou me informar melhor também, e tendo oportunidade eu coloco aqui para vocês também, tá? Mas existem várias opções, né? Geralmente muitos cursos hoje estão tendo como exigência ali você fazer um período do aprendizado de Libras, então, e também tem o Braille, né, que você pode aprender, não são linguagens fáceis de aprender, mas tem muita coisa difícil nessa vida e a gente faz, né? Então, nós temos aí a oportunidade de trabalhar, e uma das formas de trabalhar com essas pessoas é alcançar as pessoas que estão próximas a elas, não é? Então, se você conseguir alcançar as pessoas próximas a elas e que saibam se comunicar com elas e você evangelizar essas pessoas, mesmo que você ainda não saiba, você aumenta a chance, e eu também aumento a chance de alcançá-las. Bom, Atos dos Apóstolos, pesquisador da verdade, sexta-feira. Antes de subir ao céu, Cristo deu aos discípulos uma missão. Disse-lhes que deviam ser os executores do testamento pelo qual ele legava ao mundo os tesouros da vida eterna. Vocês são as minhas testemunhas, são as testemunhas de minha vida de sacrifício em favor do mundo, disse. Viram tudo o que eu fiz por Israel. E embora meu povo não quisesse vir a mim para ter vida, terão outra oportunidade de aceitar o Filho de Deus. Vocês sabem que eu recebi livremente todos os que vieram a mim, confessando seus pecados. Aos meus discípulos eu entrego essa mensagem de misericórdia. Ela deve ser dada tanto aos judeus como quanto aos gentios, primeiro a Israel, e então a todas as nações, línguas e povos. Todos que creram devem ser congregados numa única igreja. Em nosso mundo, há muitos que estão mais próximos do reino de Deus do que supomos. Convictos de que a conduta de Pedro era um cumprimento direto do plano de Deus e que seus preconceitos e esse exclusivismo eram completamente contrários ao espírito do Evangelho, glorificaram a Deus dizendo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para vida. Convictos de que a conduta de Pedro era um cumprimento direto do plano de Deus e que seus preconceitos e esse exclusivismo eram contrários ao espírito do Evangelho, glorificaram a Deus, dizendo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida.
se você for pesquisar essa frase, né? Também aos gentios foi dado o arrependimento. Atos 11:8, né? Se você for olhar ali o contexto de Atos 11:8, nós vamos olhar aqui. E assim nós finalizamos. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão. Disputaram com Pedro, dizendo: entraste em casa de homens circuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição em ordem da visão que ele teve, não é? E aí... E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo. E aí ele se lembrou do que foi dito. E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para vida. Então, havia uma compreensão errada. Pedro não teve dificuldade. E quando ele falou da visão também, veja que as pessoas também não tiveram dificuldade. Então veja que não foi nada que durante um longo tempo prejudicou a igreja, nada disso. A igreja, as pessoas ali que permaneciam na igreja estavam dispostas realmente a fazer o trabalho de Deus. E que nós estejamos dispostos também, quando percebemos que estamos errados em alguma situação, que possamos nos arrepender. Que Deus nos abençoe. Vamos para uma oração final. Obrigado, Deus, pela oportunidade de aprender mais um pouco da Tua Palavra. Guia-nos nos Teus caminhos, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos e até o próximo estudo.